E da mesma forma, né, quando a gente vai olhando, por exemplo, uma obra indo para frente, é maravilhoso também quando nós olhamos para nós, que somos a maior obra de Deus. Eu e você, nós somos as obras mais lindas e perfeitas que o Senhor fez. Amém? Glória a Deus. Quantos vieram aqui para realmente ouvir a palavra nessa noite? Tenho certeza que você deve estar com seu coração aí aberto, né, para ouvir aquilo que Deus ele vai falar ao seu coração, amém? Que não seja eu, né, não espere de mim alguma coisa, porque eu não tenho nada para dar para você. Mas eu sei que existe alguém que é mais importante do que eu, e esse alguém é a presença do Espírito Santo, é a presença do nosso Deus vivo e poderoso, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor nessa noite? Esse tempo eu tenho meditado muito na palavra, né? Como sempre, a gente medita bastante. Mas esse tempo foi um tempo realmente que eu tenho procurado mais me alimentar dessa palavra que é viva, que é poderosa, né? Que é eficaz. A palavra de Deus fala que a palavra de Deus é eficaz, né? E lendo constantemente, né, alguns livros. Tenho lido não somente um livro, tenho lido outros livros, né? Eu estava meditando na palavra. Eu falei, Deus do céu, né? O que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer, em que o Senhor quer me dirigir? Aí Deus me dirigiu a uma palavra. Aí eu falei assim, mas essa palavra, Jesus, todo mundo já sabe, Senhor. Todo mundo já sabe, todo mundo já ouviu. Não dá para o Senhor me dar outra, né? Porque eu não sei o que eu vou falar, todo mundo já ouviu. E eu lendo ali, né, um pouco, depois li outra hora, depois fui dormir, li a mesma palavra de novo, né? E eu falei, Espírito Santo, eu preciso muito que o Senhor fale comigo, me direcione, porque realmente eu preciso do Senhor. E o Senhor pode falar, porque eu estou disponível para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar para mim. Orei, né, fechei ali a Bíblia, fui dormir, mas eu não consegui dormir. Porque quando eu fechava os meus olhos, né, a palavra de Deus vinha e falava comigo assim, assim, assim. Aí eu corria, pegava de novo, ligava a luz, né, pegava a caneta e escrevia no caderno. Aí eu voltava de novo para a cama, fechava meu olho. Aí eu tentava dormir, ele falava de novo, eu ligava a luz, procurava meu caderno, minha caneta e anotava. E assim eu fiquei, né? Eu falei, Senhor, obrigada pela tua palavra, né? Que o Senhor não me deixe esquecer nada daquilo que o Senhor tem falado, porque eu anoto, né? É muito importante você anotar, porque às vezes você esquece, né? Aquilo que o Senhor fala e depois não volta mais. Então é muito importante você ter o seu tempo de você meditar nessa palavra, que é poderosa, que fala com você, que tem poder para transformar, que tem poder para libertar, que tem poder para despertar os nossos corações, amém? Então o Espírito Santo foi falando essa noite, falando. Eu acordei, já meditei, né? Peguei, meditando. Eu falei amém. Eu falei glória a Deus, Pai, que realmente, né, não sou eu, mas que seja o Senhor. Porque o Senhor está me falando umas coisas que eu nunca tinha pensado, que eu nunca tinha imaginado, né? Então, queridos, que essa palavra possa vir de encontro ao seu coração nessa noite. Que hoje você saia daqui achado por Deus. Que hoje você saia daqui achado pela presença do Espírito Santo, né? Que está nesse lugar e vai falar com você, e vai falar o teu coração, e vai fazer aquilo que é necessário ele fazer, porque ele sabe da necessidade de cada pessoa que está aqui. Ele sabe da minha necessidade e também sabe da necessidade de cada filho, de cada filha, amém, de Deus que está nessa noite. Você pode dar um aplauso ao Senhor? E o tema da palavra de hoje é: o meu lugar é na casa do Pai. Amém? O meu lugar é na casa do Pai. Aleluia, glória a Deus. Você pode dizer comigo isso? O meu lugar é na casa do Pai. Aleluia, que tela bonita, né? Achei lindo ali, não dá para ver por conta das luzes que estão acesas, né? Não dá para ver ali o fundo que tem. Mas o nosso lugar realmente é na presença de Deus, na casa do Pai. E abra sua Bíblia nesse momento em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Nós vamos ler agora a história do filho que estava perdido, né? O filho pródigo, o filho perdido.
A parábola do filho perdido ou do filho pródigo. Versículo 11 diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu toda a sua propriedade entre eles. Amém, queridos? Você já viu aqui essa história? Quando já ouviram a história do filho pródigo? Uma história linda, né? Uma história assim maravilhosa. É uma história muito forte e é uma história muito real, né? E o Senhor vai falar conosco nessa noite poderosamente. Aleluia. Mas antes disso eu quero orar. Espírito Santo de Deus, eu já te peço, Senhor, que o Senhor venha soprar sobre esse lugar, sobre essa igreja, Jesus. Que o Senhor possa nos encontrar nessa noite, Espírito Santo. Porque só o Senhor tem poder, Jesus, de mudar o curso da nossa vida, da nossa história, Senhor. O Senhor sabe, meu Deus, que tem tanta gente aqui precisando, Senhor, dessa palavra nessa noite. Tanta gente está necessitado, Senhor. E o Espírito Santo, Tu, Senhor, és poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos, daquilo que nós pedimos, Senhor. E nessa noite eu te convido a vir nesse lugar. Já peço do Senhor os teus anjos, Senhor, aqui nessa igreja, os teus querubins, os teus serafins, para que o Senhor, meu Deus, venha repreender, Pai, colocar por terra tudo aquilo, meu Deus, que não é de Ti, tudo aquilo que não é para estar nesse lugar, todo pensamento, Senhor, que não é para estar, meu Deus, nesse ambiente, Senhor. Somente esteja nesse ambiente a Tua presença, o Teu poder e os Teus anjos, Senhor, ao nosso redor, e que a Tua palavra possa nos encontrar hoje, Senhor. Que a Tua presença, Senhor, possa vir ao nosso encontro hoje, Senhor. Que nessa noite haja salvação. Que nessa noite haja, meu Deus, restituição. Que nessa noite haja, Senhor, libertação no poder e na autoridade do Teu nome, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui nesse lugar, igreja. Continuando. Jesus continuou. Vou ler mais uma vez. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Amém? A gente olha, a gente já sabe que nessa história, já conhecemos todos os detalhes, mas aqui fala a respeito, né? Quando ele diz assim: o filho mais novo disse ao pai: Pai, eu quero a minha herança, eu quero a minha parte. E filho mais novo, quando a gente fala de filho mais novo, né? A gente lembra de quê, queridas? A gente lembra de imaturidade. Não é verdade? Quando nós somos novos, nós não temos a maturidade que nós vamos adquirindo com o tempo. Quantos concordam aqui? Se a gente pudesse voltar atrás, eu tenho certeza que todos nós voltaríamos, né? Voltaríamos atrás de tantas coisas que nós cometemos na nossa juventude. Tantas coisas erradas que nós fizemos. E a gente pode dizer assim: poxa, se eu pudesse voltar, eu consertaria tudo aquilo que eu fiz. Eu não daria aquele passo. Eu não estaria com aquela pessoa. Eu não estaria naquele lugar. Eu não estaria naquele ambiente. Mas infelizmente, nós não podemos fazer isso. Então, quando a palavra de Deus diz aqui, fala desse filho perdido, ela fala do filho mais novo, né? E mais novo quer dizer o quê? Uma pessoa imatura. Diga, imaturidade, né? Então, a imaturidade nos faz errar. Nos faz tomar algumas atitudes na nossa vida que muitas vezes nos envergonham e que infelizmente nos trazem prejuízos enormes que muitas vezes não podemos consertar. Aliás, que a maioria das vezes nós não podemos consertar, porque já foi feito, já aconteceu, né? E aqui vai falando no versículo
no versículo 11, né? Diz assim que o pai ali, assim ele repartiu a sua propriedade entre eles, porque não eram somente um filho, havia outro. Você está lembrado dessa passagem? Havia outro filho, né? Então ele repartiu. E aqui nós podemos ver, querido, né? Que Deus, ele é um Deus que nos dá o livre-arbítrio. Ele é um Deus que não nos obriga a nada, não é verdade? Quando você aceita Jesus, geralmente quando nós nos deparamos, chegamos até esse altar, é porque realmente o nosso coração está desejoso de voltar, de estar na presença do Senhor, né? E a gente sente aquilo no coração, aquela presença preciosa do Espírito Santo nos direcionando, e aí nós tomamos a atitude de entregar a nossa vida a esse Salvador, a esse Cristo, e aí nós damos um passo de fé. Sabe por quê? Porque nós reconhecemos que existe um Deus que é vivo e poderoso, está à nossa procura e à nossa disposição. Então nós nos dirigimos à frente e falamos: Senhor, eu estou aqui na tua presença, eu quero ser o teu filho. Eu quero ser o teu filho precioso, o teu filho amado. Amém? Glória a Deus. Então, Deus, ele não nos obriga, é nós que tomamos a decisão de buscá-lo, de servi-lo, de nos colocarmos nessa presença, amém? De aprender esse evangelho, de aprender essa palavra, e isso é precioso, porque não tem nada tão preenchedor, tão grande como a glória e a presença do Espírito Santo na vida de um homem e de uma mulher. Aleluia! Não existe nada, querido, tão puro. Quem já teve filho aqui? Quando você tem seu filho ali, a mãe, não existe sentimento, tão precioso do que quando você recebe aquela criança no teu colo, não é verdade? Da mesma forma, não existe sentimento tão precioso do que quando nós nos sentimos amados, acolhidos por essa presença divina, que é o nosso Deus vivo e poderoso. Amém? Então ele nos deu ali o livre-arbítrio de nós decidirmos. E aqui fala que o pai dividiu ali a sua propriedade entre os filhos, né? Então olha o que diz. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha. Diga, tudo o que tinha. E foi para uma região distante, né? Distante. Ele pegou tudo aquilo que ele tinha, saiu, pegou a sua herança. Que eu saiba, herança só se pega quando alguém morre, não é verdade? Morreu, o que acontece? Vai dividindo, divide para o filho tal, divide para o outro filho, divide lá para o filho não sei da onde, não é? Mas esse filho quis a herança dele antes mesmo de o pai, de chegar o tempo, aliás. Não era tempo para que ele fizesse isso. Tanto é que mostra que ele era uma pessoa imatura, né? Era o mais novo. E como eu falei, quando a gente fala de gente nova, né? Do filho mais novo, a gente fala de maturidade. E muitas vezes nós queremos ser, né? Nessa imaturidade, nós achamos que nós somos pessoas independentes, não é? Gera aquele sentimento de independência. A gente acha que sabe tudo. Já viu a pessoa mais nova? Ela tem certeza que ela vai dar conta da vida dela, não é verdade? Não, que isso, já estou de maior, né? Vou dar conta da minha vida, eu sei fazer. Vou fazer assim, eu já planejei, vai dar certo, né? Vou casar com essa pessoa, né? Então, a gente vai achando que nós vamos conseguir fazer com que a nossa vida venha crescer, venha desenvolver, venha romper, não é verdade? Né? Nós seres humanos temos a mente assim, às vezes até mesmo sendo mais velho, não é verdade? Sendo velho. Não, vou fazer a minha história. Agora é só eu, né? Eu que estou aqui na cena do filme, na cena do teatro, e eu vou fazer a minha vida andar. É assim que a gente vai vivendo, querido. Esse filho aqui, o filho perdido, ele achou de verdade que ele conseguiria viver uma vida longe da presença de Deus. E muitas vezes nós achamos assim, que nós vamos conseguir viver uma vida sem Deus, sem a presença de Deus. Amém? Quantos estão entendendo? Né? Então, né, Deus nos deu o livre-arbítrio para que nós viéssemos escolher. E aqui na história fala que esse filho também teve o livre-arbítrio. Amém? Né?
E olha o que diz aqui. No versículo 13 diz assim, continuando. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. Diga comigo, distante. A primeira coisa que nós fazemos quando nós queremos viver a nossa vida independente é caminhar distante. E a distância, para todos nós, porque existem vários tipos de distância, a distância se torna um perigo para a nossa vida. Vira aí para esse irmão e diga assim: distância, diga muitas vezes, é um perigo. Você pode estar correndo perigo. Quando nós andamos distante, nós estamos, aliás, correndo perigo de nos afastar dessa presença e de que outras coisas terríveis possam acontecer na nossa casa, na nossa família. Então, distância, quando você olha, distância realmente fala de um lugar perigoso. E assim o filho pródigo, o filho perdido foi caminhar em um lugar distante. A Bíblia diz que ele foi para uma região distante. Amém, queridos? Glória a Deus. Para um lugar distante. E a distância, né? A distância, ela nos faz tomar atitudes erradas. E a distância é um ambiente muito fértil para Satanás agir. Você sabia disso? Quando o filho está longe de um pai, ele está em perigo. Por quê? Porque o filho não tem maturidade para estar caminhando sozinho. Ele precisa de um pai. Assim como o filho precisa de um pai, diga: eu e você precisa de um Deus. Vira para o seu irmão: você precisa de um Deus. Você precisa de um pai. Não é? Quantos têm filhos aí sabe que o momento que a gente deixa os filhos andarem longe da gente, né? O menino cai. Não é verdade? Quantos já quebraram a perna aí? Perna, o braço, né? Por quê? Porque um descuido ali, de repente, que o pai não olhou, porque a criança era muito peralta, o que aconteceu? Ela se afastou e, de repente, ela estava em uma situação de perigo. Diga perigo. E aí é essa hora que o inimigo aproveita para agir nas nossas vidas. Porque a distância proporciona um ambiente perigoso, um ambiente fértil. Sabe o que é fértil? Algo que você lança ali, por exemplo, uma terra fértil. Ela vai dar fruto porque ela é uma terra fértil. Da mesma forma, a distância proporciona um ambiente fértil para que coisas ruins possam nos devorar, possam nos afastar de Deus, possam roubar a nossa vida, possam roubar os nossos sonhos, possam destruir todos os projetos que o Senhor já tem para a minha vida e para a sua vida. Então a distância é um caminho perigoso, amém? E a distância deve ser algo evitado por todo filho de Deus, por todo filho que deseja estar na presença do Pai, amém? Então o filho pródigo, o filho perdido, né? Ele caminhou distante, ele falou: vou pegar tudo que eu tenho e eu vou andar distante. E aí, trazendo para os nossos dias, o que pode ser a distância? Talvez você está na igreja há tanto tempo, mas você tem se tornado sem mesmo perceber, ou talvez também pela falta de maturidade, você tem sido uma pessoa distante. E muitas vezes nós não percebemos isso. Mas aqui diz que o filho pegou a sua herança e procurou uma região distante para que ele pudesse fazer o que ele quisesse. E muitas das vezes, quando nós queremos caminhar muito distante, o que dá para entender é que, poxa, eu quero estar num lugar longe, para que eu não tenha ninguém por perto para dizer o que eu tenho que fazer. Por exemplo, o filho pródigo, com os meus bens. Então, quanto mais distante eu tiver, menos chance eu tenho de ter uma pessoa dirigindo o curso da minha vida, não é verdade? Quando nós somos ovelhas, somos discípulos, o que um discípulo ainda que não amadureceu, ele faz? A tendência dele é sempre estar distante. Ele nunca quer estar perto. Não é verdade? Ele sempre quer caminhar distante. Vem para cá, não, anda aqui com a gente. Fica aqui com a gente, todo mundo junto. Não, prefiro ficar aqui. Não é?
Não, vem para a célula. Não, prefiro ficar aqui. Olha, não, vem para cá para a comunhão. Não, hoje eu não posso. Não é? Vem aqui para a oração que vai ter pela manhã, vai ser uma bênção. Vou andar distante. Vem aqui para a consagração que vai ser uma bênção. Vou andar distante. Nós tivemos aqui a nossa consagração. Algumas pessoas participaram. Mas muitas pessoas tiveram sim a oportunidade de estar conosco. Mas simplesmente muitas vezes pela imaturidade não conseguiram estar conosco. Como lá na frente nós acabamos de ver que o Pai nos dá liberdade, nos dá o que foi falado, gente? O livre arbítrio. Então é uma decisão nossa estar na presença desse Pai, amém? Então a distância, ela é um caminho fértil que nos leva para longe da presença do Senhor. E aonde Satanás gosta de agir? Satanás não age, ele não gosta de agir na proximidade. Mas quando nós estamos distantes, tenha certeza que ele já está trabalhando para nos afastar dessa presença divina. É certo, amém? É que nem 1 mais 2, 1 mais 1 é 2, não é verdade? Então é certo, quando nós caminhamos distante, né, já existe ali um inimigo que já está nos sondando e falando: o que é que eu vou fazer para ele? Como é que eu vou armar uma cilada para ele? A mãe dele não está aqui, o pai dele não está aqui, a igreja não está aqui, a célula não está aqui, o discipulador não está aqui. É agora que eu vou pegar ele. Você está entendendo? Ele trabalha assim. Eu sempre falo naquele Discovery não sei o que, me diz aí, gente, pessoa que fala inglês. Não é de animal. Fala de animal, é isso. A gente vê sempre aquela gazela, então aquele viadinho longe, magrinho, né? Distante. Aí lá vem o leão. E já viu, tem gente que fica longe do bando e fica lá brincando um com o outro, o filhotinho brincando com o outro. Enquanto isso, Satanás já está há muito tempo só esperando a oportunidade de tragar a presa. O diabo trabalha na distância. A proximidade nos livra da morte, nos livra da mão de Satanás. Quanto mais próximo eu estou, mais eu estou perto do Pai. Quanto mais distante eu estou, mais longe do Pai eu estou e mais perto das garras do inimigo. Virei para o teu irmão e diga assim: meu irmão, não seja distante. Diga, aprenda de uma vez por todas que a distância nunca será um ambiente propício para um filho de Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus, né? A casa do Pai, a distância da casa do Pai nos tira o juízo e nos faz, né, nos leva a mendigar, nos fazendo nos sujeitar a qualquer coisa. Vamos lendo aqui. Versículo 14 diz assim: depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda a região, e ele começou a passar necessidade. Amém? Ele começou a passar necessidade. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que esse homem, esse filho mais novo, ele pegou toda a sua herança e gastou toda. Sinal de imaturidade. Uma pessoa madura, o que ela faz, né? Se fosse outro, ela guarda o que tem, para que quando chegue o tempo, né, vermelho, vamos aí, tem gente que que guarda essa quantia. Tem gente que não mexe, né? Tem gente que não mexe naquela quantia lá, deixa guardada, porque a gente não sabe quando alguém vai adoecer, não é verdade? A gente não sabe quando um filho vai precisar de um medicamento, de um remédio. Nós não sabemos. Aí o que acontece? Muitas pessoas, por não ter maturidade, elas gastam tudo. Mas elas não contam que muitas vezes o mês pode trazer algumas surpresas, não é? Então o que a gente vai fazer? A gente vai poupar. E a Bíblia fala que, como era um filho maturo, ele gastou tudo que ele tinha. Os momentos de dificuldade chegaram, como chega na vida de cristão, de não cristão, não é verdade? Chegaram. E o que aconteceu? Ele começou a passar necessidade, não é? Necessidade. Quando nós caminhamos longe da presença do Senhor, nós passamos por necessidade. Em todas as áreas da nossa vida.
passamos a mendigar muitas coisas. Eu não estou falando só de bens materiais. Eu não estou falando só de coisas, mas eu estou falando de milhares de outras coisas que a gente vai falar aqui nessa noite. Então diz, né, que ele foi para essa região, ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de quê, gente? Dos porcos, não é? Olha só, um filho que tinha tudo, que tinha de tudo, que tinha a melhor casa, a melhor comida, que tinha tudo que era necessário para que ele vivesse, né? Dignidade, tinha tudo, tinha um pai do lado dele. Ele abandonou pela sua imaturidade, se afastou da presença de Deus e ele foi viver uma vida louca. E assim muitas vezes acontece. Nós estamos na presença de Deus, muitas vezes nos afastamos e nós passamos a... primeiro entra o engano, né? Porque ninguém se afasta de uma hora e outra, não é? Não, eu decidi hoje. Decidi o quê, irmão? Vou me afastar da igreja hoje. É mesmo, irmão? Ninguém decide assim. Sempre vai acontecendo algo para que nos leve a essa decisão. E aí a gente pensa que não, como a gente está distante... Aí o inimigo vem e pega a gente, não tem ninguém por perto. Somos presas fáceis, né? Então isso acontece demais, mas isso não vai acontecer na sua vida, amém? Então fala que ele foi para um lugar distante, né? E ele foi se empregar. E o empregador aqui, ele representa o mundo. O empregador aqui, ele representa Satanás, se você for olhar e ler, né? E a Bíblia fala que ele recorreu ali àquele empregador, porque era o único serviço, com certeza, que havia para que aquele homem trabalhasse, para que ele trabalhasse, aliás. E ele foi trabalhar com o quê, gente? Com o quê? Com porcos. Você sabe que porco é um animal, né? A Bíblia fala que era um animal imundo, né? Você sabia que muitas pessoas não comiam esses tipos de animais. Até hoje, aqui existe, né, algumas pessoas que ficam meio assim, né, de comer porco. Não vou comer porco porque vai infeccionar não sei o quê. Não vou comer porco porque porco é hermoso. Eu não vou comer porco porque dizem que tem aquela lombriga que é imensa que cresce na barriga da pessoa. Já viu? Não vou comer isso não, vai que cresce uma aqui, né? Misericórdia, né? Então, se hoje a gente já tem esse tipo assim, esse preconceito com porco, imagine antigamente, e um filho de Deus que estava na presença de Deus, na casa do Pai, e trabalhar com porcos. Não é que a gente fica pensando assim, meu Deus. E muitas vezes é assim. Nós conhecemos a presença, nós sabemos que realmente existe um Deus vivo, poderoso, que tem o melhor para a nossa vida, mas infelizmente pela imaturidade nós preferimos buscar outros caminhos que nos levam a cuidar de porcos. Porco fala de sujeira, porco fala de lama, porco fala de mau cheiro. E foi para ir para esse lugar, aliás, que esse homem, que esse filho foi direcionado por conta da sua falta de juízo. E muitas das vezes nós temos a palavra, temos pessoas para nos orientar, mas nós não queremos abrir a nossa mentalidade para entender que realmente o que Deus tem para a nossa vida é o melhor, é a melhor escolha. É a melhor escolha. Não adianta você querer fazer o que você quer. Não adianta você querer fazer a sua vida do seu jeito. Não adianta você querer trilhar os seus próprios passos. O melhor lugar que um filho deve estar é na casa do Pai. É na casa do Pai. Amém? Na casa do Pai há abundância, há alegria. Amém? Na casa do Pai há alimento para mim e para você. Não existe melhor lugar do que a presença do nosso Deus. E vamos continuar. Então eu estava falando que ele foi empregado, né, na casa de um empregador. E ele foi ser um funcionário, não é verdade? E quando você, por exemplo, ali vai trabalhar, né, em um lugar e de repente alguém te chama ali para trabalhar, você vai, no caso aqui do filho, dar a sua mão de obra, não é verdade? Quando a gente faz o orçamento, por exemplo, e aí, quanto é que vai ser? Né, o material. E a mão de obra, não é? Porque existe alguém que vai, né, com as suas próprias mãos, fazer, por exemplo, esse forro.
E esse homem, esse filho, ele foi trabalhar com porcos. E ele foi dar a sua mão de obra. Diga mão de obra. E ele tinha que pegar nos porcos, né? Quem já cuidou aqui sabe, né? De fazenda, dessas coisas. Ele tinha que estar ali. Se você, por exemplo, trabalha, você é um padeiro, você trabalha, vamos dizer, até com comida na cozinha. É natural que você, por exemplo, fique sujo de pão. Sujo, não é verdade? De pão, de comida, de macarrão, não é? De tempero. As suas mãos vão ficar sujas, as suas roupas vão ficar sujas. Você vai ter cheiro de cebola e de alho. Não é verdade? Às vezes o marido chega em casa, a mulher abraçar a mulher está só cebola e alho. Misericórdia, mãe, em nome de Jesus. Não é? Por quê? Porque você está colocando a mão na massa, a mão de obra, você está entendendo? Então fala que esse filho foi trabalhar ali. E da mesma forma como qualquer serviço, aquele homem, aquele filho, ele estava com as suas vestes sujas. Porque ele estava trabalhando com porcos. As suas mãos estavam sujas, o seu cheiro, né, inalava sujeira, porque realmente ele estava trabalhando com porcos. E muitas das vezes, nós nos afastamos do Senhor. E nós encontramos esse empregador, que nos faz colocar as nossas mãos em coisas terríveis. Que nos faz sujar as nossas vestes, que nos faz manchar a nossa roupa, que o Senhor um dia entregou para cada um filho que está aqui nessa noite. E porque nós estamos ali com a nossa mão de obra, as nossas vestes, elas cheiram mal. As nossas mãos há cheiro de porcos, de sujeira. É desse jeito, quando nós nos afastamos do Senhor. Existe um empregador que quer colocar você para fazer os serviços mais sujos que existem na terra. Talvez você esteja aqui e a sua mão tem sido uma mão suja. Você tem colocado a mão em coisas imundas que você nunca imaginou viver. Tem pessoas aqui que estão com as suas vestes sujas. Não estou falando para julgar você, mas eu estou falando porque o Senhor quer lavar as tuas vestes. O Senhor quer te purificar. Talvez você tenha andado aí, sabe? Ninguém vê. Mas no reino espiritual existe uma sujeira que está tomando conta do teu corpo, da tua mente, do teu coração. Porque quando nós nos afastamos de Deus, o inimigo nos leva no nível mais sujo que tem. E para a Bíblia demonstrar isso, ele mostra os porcos. Porque quando fala de porcos, fala de sujeira, de lama, de imundície. E o pecado é imundo, o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos leva longe da presença de Deus. Você está entendendo, igreja? O pecado mancha as nossas vestes de filho. E muitas vezes nós estamos na presença do Senhor, estamos na igreja, mas somos filhos perdidos dentro da própria casa do Pai. Porque nós estamos empregados ali em um trabalho que nos faz colocar a mão em coisas imundas. Mas você não é para caminhar dessa forma, porque Deus tem um projeto de vida para você. Deus não tem um projeto de destruição. Deus tem um projeto de santidade, de restituição. E Ele sim tem poder para libertar do pecado, para libertar das forças de Satanás. E aqui nós podemos continuar com a história, diz assim. Versículo 16. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. É dessa forma, muitas vezes, quando nós nos afastamos de Deus, né? Nós saímos da casa do Pai, nós vamos nos empregar, colocar a nossa mão de obra em muitas coisas sujas, né? E ali Satanás nos escraviza, nos faz escravos, e nós andamos longe da presença do Senhor. E aí ele diz aqui que ele sentia tanta fome, mas ninguém lhe dava nada.
Quantas vezes nós estamos no mundo? Ou estamos longe do Senhor, porque não significa que eu estou na igreja, que eu estou na presença de Deus. Estamos longe da presença de Deus, fazendo tudo aquilo que o empregador nos colocou para praticar aquele serviço, porque longe de Deus ninguém sabe definir o certo do errado, e a gente vai fazendo as coisas de qualquer forma. E o que acontece? Caminhamos vazios, com fome da presença de Deus, fazendo tudo aquilo que nós temos para fazer, né? Todas as coisas que foram ali estabelecidas para que nós pudéssemos fazer aquele trabalho. Mas o que acontece? Nós estamos no pecado, porém estamos com o coração distante de Deus, porém estamos vazios. É por isso que muitas vezes a gente vem entristecido, sabe por quê? Para a igreja? Porque a gente sabe que a nossa mão está suja. Existe sujeira na nossa mão. E isso rouba a nossa alegria, rouba a graça de você poder estar na casa de Deus, porque você não se sente digno, não se sente filho, não se sente ali acolhido, porque você diz assim: eu não mereço, porque as minhas mãos estão sujas de porcos, de coisas sujas, de coisas imundas. E nós vamos continuar. Olha o que diz: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Amém? Glória a Deus. Olha o que fala aqui: trata-me como um dos teus empregados. Ele estava ali passando necessidade. E se existe algo mais humilhante na vida de um homem, de uma mulher, é quando você passa fome. Talvez tenha pessoas aqui que já tenham passado fome. É o extremo da humilhação da vida de uma mulher de dona de casa. É o extremo da humilhação da vida de um pai de família, quando você olha para a sua casa, para a sua geladeira, e você não tem o que dar para o seu filho, porque a fome dói, a fome humilha, a fome, né, traz ali aquele sentimento realmente de que nós somos como nada na presença de Deus. Se existe algo que muitas vezes nos faz ficar até humildes, é quando a fome chega. E a Bíblia fala que a fome chegou nessa cidade. E esse homem passou fome. E a Bíblia diz que ele desejou comer a comida dos porcos. Não existe nada tão humilhante na vida de uma pessoa do que passar fome. Porque a fome é o nível mais humilhante, mais triste da vida de um ser humano. Então vamos continuar. Versículo 19. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou. Existe um Deus que está à nossa disposição, esperando para que nós venhamos voltar para esse Deus de amor, que nos trata com aquilo que Ele tem de melhor na terra, mas muitas vezes nós não enxergamos e nós queremos comer as coisas que Satanás coloca diante de nós. O melhor caminho para nós estarmos, querido, é a presença de Deus. Nós precisamos cair em si, como a Bíblia fala, ele caindo em si. Ele disse: voltarei para a casa do meu pai, né? Porque ele diz aqui que lá tinha comida de sobra. E que até os empregados comiam da comida. E ele estava ali longe da presença de Deus. Por quê? Por conta da imaturidade. Não seja uma pessoa imatura. Não acredite em qualquer conversa fiada. Não acredite em qualquer pessoa que venha dizer: a igreja é isso, a igreja, a célula é aquilo, a pessoa de tal é isso. Não faça isso, não seja uma pessoa imatura. Porque na imaturidade Satanás encontra um terreno fértil para destruir com a vida de muitas pessoas. E muitas pessoas já tiveram as suas vidas destruídas por conta que se afastaram da presença desse Deus vivo e poderoso. Amém?
mas o Senhor nos quer perto. E olha o que diz aqui, né? No versículo, em João capítulo 16, versículo 17, diz assim: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, aleluia, convencerá o homem, o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém, querido? Existe o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E Ele está aqui nessa noite. E Ele quer falar com você. Ele está te dizendo: meu filho, a melhor escolha sua é a minha presença. O melhor lugar que você deve estar é realmente a minha casa. Tudo aquilo que eu tenho de bom para você não está lá fora. O diabo diz que a melhor vida está lá fora. Vai lá fora, peca. Vai lá fora, faz isso. Vai lá fora que você vai conseguir vencer. Vai lá fora, vai distante. Isso, se distancia mais. Vai, porque assim você vai conseguir vencer. Assim você vai conseguir prosperar. Assim você vai conseguir realizar os seus sonhos. E a gente que tem tudo aqui, que tem a presença de Deus, que tem a palavra de Deus, que tem uma casa onde você encontra acolhimento. Porque quando fala de casa, fala de acolhimento. Você pode estar no melhor lugar do mundo aí por fora. Mas o melhor lugar, nem que seja um lugar simples, é a nossa casa. O melhor lugar é a casa do Pai, é a presença de Deus. Amém? É a presença de Deus que precisa estar nas nossas vidas. É dela que nós necessitamos. Então aqui fala que o Espírito Santo viria para nos convencer. E a Bíblia diz aqui em Lucas 17 que ele, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Nós precisamos desfrutar desse pai, dessa casa, amém? Aqui está a palavra para você caminhar, para você ser livre, para você viver em paz, para você conquistar, para você ter uma boa família, para você ser bem direcionado, para você ser bem instruído. Então nós temos tudo para ser uma pessoa vitoriosa. E nós precisamos aproveitar da presença de Deus. Versículo 21 diz assim: o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado o teu filho. Pequei contra o céu e pequei contra ti. Quantas vezes nós tomamos atitudes na nossa vida, né? Nós pecamos contra os céus. E por nós desobedecermos ali, né, as regras do mundo espiritual, que é a obediência à palavra ou a desobediência, o que acontece? Nós trazemos sérias consequências sobre as nossas vidas. Pequei contra o céu e contra ti. Muitas atitudes que nós tomamos na nossa vida de nos afastar de Deus trazem consequências para dentro da nossa casa. Trazem consequências para os nossos filhos, para a nossa descendência, por todos aqueles que dependem da nossa vida. Quantos filhos tem aí que estão distantes, que estão vivendo uma vida longe de Deus por conta da atitude de seus pais? Por conta do desvario, da loucura de muitos pais, que ao invés, né, de estarem num ambiente propício para que a sua família seja uma família abençoada, estão ali fazendo coisas que desagradam ao Senhor, e esses filhos acabam colhendo as consequências, né? Então nós vamos continuar aqui, diz assim, no versículo 22, mas o pai disse aos seus servos: depressa, traga a melhor roupa e vistam nele, coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés, traga um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrarmos, amém? Glória a Deus, né? Então olha o que ele fala, né? Ele diz: traga esse filho, vamos ali colocar, vamos honrá-lo. E quando você vê o amor do pai, o pai poderia muito bem olhar para ele com desdém, com desprezo, não é verdade? Mas o que o pai disse? Ele estava preparando todo aquele ambiente para receber aquele filho. Não importa muitas vezes o que nós praticamos, mas existe um Deus que está de braços abertos. A hora que você quiser retornar, Ele está te esperando. Mas eu estou na igreja,
mas eu participo de célula. Mas você talvez esteja distante e não tem percebido que você está longe de Deus. Será que você não tem caído em si e percebido que existe um Deus que está aqui para te abençoar, para te receber, e você não está percebendo a sua distância? Você não está percebendo que você está perto do Pai, não é somente estar à igreja. Não é somente você participar de uma célula, porque você pode estar na célula, mas você pode estar vazio por dentro. Você pode estar com fome, porque o que o ser humano tem é fome de Deus. Porque o que nós temos é necessidade realmente de nos alimentar dessa casa, de estar na presença do Pai. E o que Deus quer falar nessa noite não é que você volte para a igreja, mas é que você volte para a presença do Pai. Nós precisamos acordar como igreja. Nós precisamos de uma vez por todas entender que essa palavra é verdadeira e que existe alguém que quer nos levar para a lama, e portanto nós não podemos colocar a nossa salvação em risco. Acorde enquanto há tempo para você. Desperte enquanto tem alguém para te ensinar, pelo amor de Deus, porque o Senhor está falando nessa noite e você precisa abrir os teus ouvidos, porque talvez seja tarde. Olha o que diz aqui no versículo. Aleluia. Vamos continuar. 22. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus fala que esse filho estava são e salvo. Se a gente for continuar, vai falar dessa palavra. Quantas pessoas se distanciam de Deus e não tem mais oportunidade de voltar para a sua presença. Por isso que ele diz são e salvo. Ele estava perdido, ele voltou são e salvo. Ele voltou ali sem com que de repente ele pudesse, vamos dizer assim, falar a verdade mesmo, ter morrido. Tantas pessoas morreram por se afastar de Deus. Morrido, não estou falando de morte espiritual, eu estou falando de morte física. E eu sempre falo, tinha um rapaz que era muito nosso amigo, que nós, gostávamos muito dele. Foi realmente uma tristeza perdê-lo, mas ele se afastou da casa do pai, foi empregado nas piores coisas que existem no mundo. Se eu vou fazer você entender, se você entende que eu falo quando eu estou falando empregado, acho que você vai entender. Nas drogas, caiu na cocaína, caiu na bebida, caiu em tantas outras coisas que eu ia falar aqui, né? Mas acho que eu nem vou falar. Talvez algumas pessoas conhecem aqui ele, né? E infelizmente ele tomou ali uma decisão na vida dele muito triste de se afastar de Deus. E ele não voltou são e salvo, como a palavra de Deus nos diz. Então só de você ter a oportunidade de você voltar para a casa do Pai são e salvo é um motivo de se alegrar, porque muitos não conseguiram voltar. E o que Deus te diz nessa noite: vem para a minha presença enquanto eu te dou tempo, porque Deus dá tempo para todos nós. Deus dá tempo para todos nós. Quanto tempo esse nosso amigo teve para voltar? Mas sempre a distância levou ele para longe. E a necessidade fez ele cair na lama.
está com porcos, está na imundícia, e o diabo levou essa alma. Você tem a oportunidade de voltar para a presença de Deus são e salvo. Não pense que nós vamos brincar com Deus o tempo todo, fazer aquilo que nós queremos e nada vai acontecer. O filho voltou por sorte, porque poderia Satanás ter levado ele. Não estou falando isso para que você tenha medo. Eu vou voltar porque eu estou com medo, né? Eu estou com medo, eu vou voltar. Não estou falando isso. Eu estou falando de entendimento, de maturidade. De entender que nós precisamos de Deus. E não adianta você querer viver a sua vida, porque você já conhece a Cristo, todos nós conhecemos, achando que a tua vida vai ser 100%, 1000 maravilhas, e que tudo vai dar certo da forma que você planejou. Se não existisse as trevas, glória a Deus, seria uma bênção. Mas existe um empregador, e esse empregador quer mergulhar a nossa vida na lama. E se possível, como a palavra de Deus diz, João 10:10, que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas esse filho estava são e salvo. E por isso eles fizeram uma festa para recebê-lo ali. Né? Com todas as pessoas, com todos os seus servos, com todos os seus empregados, inclusive até com seu próprio irmão. E a gente vai terminar aqui, vai continuar aqui essa história. Aqui fala, né, que trouxeram ele pediu, olha, traga um anel. Sabe por quê, querido? Porque o anel, ele fala de poder de filho. Ele era alguém que se apartou da casa do pai, mas que veio novamente. Então ele disse assim, traga um anel, porque hoje eu estou restituindo o poder que ele tem de filho na minha casa. Porque estranho é estranho, filho é filho, não é verdade? Você vai deixar um filho, um estranho abrir sua geladeira? Abre aí. Você vai deixar um estranho, deita aí na minha cama, você vai deixar? Você não vai deixar. Então ele disse assim, olha, traga aí um anel que eu vou restituir esse filho. Eu vou dar o poder que ele tem, a liberdade que ele tem de estar na minha presença, na minha casa, não mais como escravo, mas como filho. E Deus quer nos restituir como filhos. Deus quer nos fazer como filhos, porque nós somos filhos e precisamos entender quem nós somos. E muitas vezes nós não sabemos que nós somos filhos de Deus. E aqui fala da roupa. Ele disse, tragam roupas, né? Tragam roupas. E a roupa, ela fala de quê, gente? A roupa, ela fala de restituição, de credibilidade. O diabo nos faz perder a nossa credibilidade, a nossa honra, a nossa santidade, a nossa comunhão com Deus, a nossa aproximação de Deus. Tanto é que muitas pessoas não conseguem nem orar mais, porque não se sentem dignas. Se ajoelha, fala com Deus, parece que não acontece nada. Parece que ele está no mundo mais distante, no ambiente mais estranho da vida, porque ele perdeu a intimidade com Deus. A pior coisa, querido, quando você se ajoelha no lugar para orar e não sai nada. Não consegue entrar, não consegue adorar, não consegue falar com Deus, não consegue se quebrantar, porque muitas vezes nós estamos distantes. Nos sentimos estranhos, esquisitos. Como se o pai fosse algo, sabe? Que a gente não tivesse mais afinidade. Você já viu uma pessoa que não tem afinidade? É esquisito, não é? Você não tem afinidade, você não tem intimidade. Aí você vai fechar o teu olho para adorar. Como é que você vai adorar? Vai falar o quê? Você não tem uma vida com Deus. Você não se aproxima dele, você não busca. Né? De repente você está vivendo ali uma vida de um pecado total e vai levantar a mão como? Não tem nem condições. Você está tão longe, você está tão distante. Você deixou a distância te levar. Você deixou a distância te levar para longe da presença do Pai. E aí você não se sente digno. E o que fala, né? Quando fala de calçados. Sabe por que calçados? Ele disse, tragam os calçados. Porque calçados, só usava calçados quem era filho. Os escravos andavam descalços. Eles não usavam calçados. Por isso que ele disse, olha, traga calçados que eu vou botar no meu filho. Jesus quer botar calçado em você nessa noite. Ele quer calçar os teus pés. Ele quer te fazer entender que você não é um estranho, um estrangeiro. Você é filho dele, você é filho dele, você é filha dele. E nós precisamos viver como filhos de Deus. Amém? Glória a Deus.
Aleluia. Então, como eu falei, né? Vamos continuar aqui no versículo 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? O que estava acontecendo? Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo, né? São e salvo. Eu falei sobre isso, são e salvo. Você está na presença de Deus e você tem a oportunidade de voltar para Deus. Eu não falo para a igreja, voltar para Deus, são e salvo. Porque existe alguém que todos os dias deseja nos levar não somente para longe dele, mas deseja nos levar para as profundezas do inferno, como tem levado milhares e milhares de filhos, milhares e milhares de pessoas que um dia conheceram essa presença, conheceram esse Deus, beberam dessa água, conheceram dessa palavra, tiveram experiências com Deus, mas foram feitos empregados e foram levados para distante da presença do Senhor. Mas o que Deus quer nos fazer hoje é voltar. Ele te diz: olha, volta enquanto há tempo, enquanto você pode voltar são e salvo, porque existe alguém todos os dias que trabalha pelas nossas almas. Esse alguém é Satanás. Mas existe alguém que todos os dias está de braços abertos para te receber. E é para isso que Ele te trouxe nesse lugar. É para isso que Ele te trouxe na igreja. Não foi simplesmente para você sentar aí onde você está e ouvir mais um sermão. Se você realmente deseja viver uma vida com Deus, levanta dessa cadeira e começa a fazer algo pela tua vida. Porque nós só temos uma e essa vida ela passa. Essa vida ela se vai. Daqui a pouco, quando a gente vai, ninguém lembra da gente. Pode ser a pessoa mais famosa do mundo, o cantor mais brilhante, mais excepcional, mais cheio de seguidor e fama. Depois que morre é esquecido. Então Jesus te diz nessa noite: volta enquanto você pode vir são e salvo. Enquanto você está bem, você tem saúde no teu corpo, você tem força para você trabalhar para esse Deus. Querido, você conhece tanto tempo a palavra, o que nós temos feito para esse Deus? Será que a gente só nasceu para comer, trabalhar e morrer? Comer, trabalhar e dormir, comer, trabalhar e dormir. E o que você está fazendo para esse Cristo que deu a sua vida por você, pela sua família, que tem poder para restituir casamentos que muitas vezes não tem mais jeito, porque perdeu a confiança, perdeu o amor, perdeu a expectativa, perdeu o respeito. Existe um Deus que é poderoso para nos restituir, assim como esse filho pródigo foi restituído pelo Pai. Aleluia, glória a Deus. E aí nós temos muitas vezes dentro da igreja o outro caso, o caso do filho, que já é filho, que está ali dentro da casa do pai. E nós vamos entender aqui para a gente finalizar. Versículo 28. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Insistiu: meu filho. Mas ele respondeu ao pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Olha só, te vê outro caso. Era um filho. Havia o filho pródigo e havia o filho que estava ali na casa. Não era o filho perdido. Mas muitas vezes nós estamos dentro da casa do pai. E nós somos até filhos. Nós somos servos dele. Fazemos ali a vontade dele. Mas sabe o que acontece?
A gente esquece que nós somos filhos, porque não foi o pai que disse que ele era o empregado. Ele mesmo afirmou com as suas palavras: eu trabalho que nem um empregado. Aí vem o teu filho que esbanja tudo e tu matas o novilho para ele. E olha que o pai disse para ele. Vamos ver. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Às vezes nós estamos na casa de Deus, mas nós achamos que nós somos um empregado. E você tem sim a oportunidade sim de estar na presença do Senhor e desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Talvez você não tenha desfrutado de uma vida boa, é porque realmente você se acha que é um escravo. Mas a minha vida não está legal. Não está legal porque Deus estabeleceu você como escravo ali da casa dele. Não está legal, como diz aí, não foi o pai que estabeleceu o filho como escravo. Foi ele que se achava como escravo. Você está entendendo? Às vezes nós estamos na presença de Deus e nós não desfrutamos da bênção, da misericórdia, do amor. E muitas vezes passamos uma vida toda difícil. Uma casa difícil, um casamento difícil, um ambiente difícil, um ambiente seco. Por quê? Porque muitas vezes somos nós que colocamos na nossa cabeça que nós somos escravos e passamos a viver uma vida como escravos. Você está entendendo? Não foi o pai, não foi Deus que disse para você ser escravo. É a nossa mente que coloca dentro, aqui ó. E é por isso que talvez você não tenha vivido uma vida abençoada. É por isso que a tua vida não tem mudado. Porque a tua mentalidade não é de filho, mas é de escravo. E Deus quer te fazer lembrar hoje que você não é escravo. Então você pode usufruir da vida que o Senhor tem para você. Porque você é filho. Se posicione na posição de filho e não de escravo. Toma posse daquilo que o Senhor tem para a tua vida, para a tua família. E para de querer viver como escravo. Nós somos filhos desse Deus, temos o direito de ter a melhor família. Temos o direito de viver a vida mais próspera dessa terra, porque nós não somos escravos. Nós temos direito de comer o bom e do melhor. A Bíblia fala que ele matou o novilho. Novilho fala de saciedade. Novilho fala de barriga cheia, de estar cheio, de estar mantido. Amém? A palavra de Deus fala isso. Disse o pai: meu filho, você, versículo 31, está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Quantas vezes nós estamos na igreja, dentro da igreja, e nós não nos alegramos com os filhos pródigos que estão chegando. As pessoas chegam, as pessoas se convertem, mas o nosso coração continua entristecido. Porque muitas vezes nós não caímos em si e não celebramos a vinda de tantos filhos pródigos que estavam distantes, estão chegando na presença do Senhor. E aí, o que a gente faz? Ao invés de a gente se aproximar, a gente se esquiva e fala: esse daí é o queridinho, né? Esse daí chegou agora. É por isso que ele só vive para cima e para baixo. Se posiciona como um filho e não como escravo. Toma o teu lugar aonde você está, na sua igreja, na sua célula, amém? Aí na comunhão com os teus amigos, com os teus irmãos. Toma posse, se envolve e celebra a chegada dos filhos pródigos. Quando alguém aceitar Jesus, meu irmão, faz uma festa, porque essa pessoa estava morta e reviveu. Aleluia, Jesus. Nós somos filhos, temos o direito de viver como filhos.
herança. Nós temos a herança do Pai. Temos a presença do Senhor. Então, querido, quando isso acontecer, celebra. Não se esquiva. Tem gente, quando chega gente nova, a pessoa vai se esquivando. Ah, chegou novo aí, né? Então eu vou ter que sair do meu posto. Não sai do teu posto não, você é filho, você não é escravo não. Você é escolhido por Deus, né? A gente não pode ser pessoas almáticas. Já viu que muitas vezes quando a gente não tem a nossa vida trabalhada, todo mundo, ninguém gosta da gente. A gente é o patinho feio, já viu? Né? Não, a pessoa está me olhando com uma cara esquisita porque não gosta muito de mim, gosta mais do outro. Para com isso. A gente precisa saber que nós temos o nosso espaço. Todo filho tem o seu espaço. Assim como no corpo de Cristo, todo mundo tem seu espaço. Então quando chegar alguém, não fica com ciúme não, porque a Bíblia fala que esse filho ficou com ciúme. Ele não soube celebrar a chegada do filho pródigo. Nós precisamos saber celebrar a chegada dos filhos pródigos que vão chegar. Sem perder ali o entendimento de que aquela pessoa não vai tomar o nosso lugar, porque nós já temos o nosso lugar no coração de Deus. Você tem um lugar no coração de Deus. Você não é esquecido ou esquecida. Deus te chamou com um propósito. Deus te chamou para desfrutar a melhor vida que Ele tem para sua casa, para sua família. Então fique de pé nessa noite, querido.